Meus irmãos, hoje pela manhã nós falamos, lembrando que nosso subtema é os ternos afetos de Cristo, a igreja e o cuidado mútuo. Nós trouxemos a proposta de alguns fundamentos teológicos, bíblico-teológicos, para o ministério de cuidado da igreja. Esse ministério que o Senhor nos deu, de cuidar uns dos outros. E nós o fizemos tentando responder a pergunta problema: a quem pertence o trabalho de cuidar das almas? Essa foi a pergunta que nós fizemos. E nós começamos dizendo que Deus é o nosso grande modelo, porque Deus cuida da criação pela sua obra que nós chamamos de providência. Mas também Deus, em segundo lugar, nós vimos que Deus cuida do seu povo, e a imagem que melhor representa o cuidado de Deus é a imagem do bom pastor, daquele que guia, que nutre, que consola, que protege o seu povo. Em terceiro lugar, nós vimos que em seu cuidado amoroso, Deus nos enviou o bom pastor, que desde o Velho Testamento foi prometido. E nós vimos que esse bom pastor, na verdade, o seu Messias, o seu Cristo, ele especialmente se manifesta como servo e como pastor. Nós vimos as passagens acerca disso. Ele veio para servir o seu povo, dando a sua vida como pastor, e ele mesmo, quando esteve aqui, falou: eu sou o bom pastor. E em quarto lugar, nós vimos que depois de cumprir o seu ministério na terra, por meio da sua encarnação e da sua morte vicária, ele ressuscitou, entrando no seu estado de exaltação. E nesse estado ele continua a sua missão messiânica, ele continua cuidando pessoalmente de pecadores. E nós vimos que o ministério de cuidado da igreja, de cuidado mútuo, ele está visceralmente ligado a esse ministério celestial de Cristo, pelo qual ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele intercede pela igreja e ele faz avançar o seu reino por meio da sua igreja. Então nós vimos que, em quinto lugar, Deus manifesta o seu cuidado pastoral através da sua igreja, porque ela é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como seu corpo, a igreja é a representação visível do cuidado de Jesus com os pecadores. Então, Jesus comissionou a igreja para cuidar da alma, que participando desse processo. Somos pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. E nós vimos como a igreja faz isto. E nós falamos que a igreja é a expressão visível e terrena do ministério celestial do Cristo exaltado. A igreja, ela recebeu esse chamado, a missão da igreja, para cuidar das almas. Não é nada além da missão do próprio Cristo exaltado, de aplicar sua obra redentora nos eleitos e através dos eleitos pela ação do seu Santo Espírito. Vimos então com os instrumentos que a igreja utiliza para o cuidado da alma. Primeiro, a proclamação do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus na ação missionária, proclamando a Jesus. Segundo, nós vimos que a pregação e o ensino ordenados. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Terceiro, pelo serviço diaconal ordenado. Quarto, pela instrução e aconselhamento mútuos. Quinto, pelo cuidado mútuo através dos serviços não ordenados. Sexto, pela disciplina eclesiástica. Nós dissemos que nenhuma outra instituição no mundo pode cuidar eficazmente da alma como a igreja. Lembremos-nos que essa incomparabilidade da igreja não exclui a Deus. Devemos lembrar que a soberania de Deus, ela não anula a liberdade das causas secundárias. A igreja é uma causa secundária, né? Deus age por meio dos instrumentos que ele escolheu. E ele escolheu a igreja.
E quando nós falamos dessa singularidade da igreja, no trabalho de cura da alma, nós estamos falando que essa singularidade está relacionada a todos os outros grupos, deste mundo, a todos os outros grupos sociais, por assim dizer. Nenhum grupo pode fazer isto, porque só a igreja conhece a verdade do Senhor. E aí, meus queridos, eu queria lembrar que há um abundante testemunho bíblico sobre o cuidado mútuo. E eu queria, antes de adentrar propriamente nos pontos principais desta noite, só lembrar, a palavra de Deus tem vários mandamentos de mutualidade. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Se você fizer uma pesquisa, você verá quantas referências no Novo Testamento tem a expressão mutuamente uns aos outros. O Senhor Jesus mesmo falou em João 13, 34 e 35, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Ele diz também para nós vivermos em paz uns com os outros, em 1 Tessalonicenses 5,13, que nós devemos perdoar e ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4:32, Colossenses 3:13 também fala sobre isso. A palavra de Deus nos ordena suportar uns aos outros, em Efésios 4:2 e Colossenses 3:13. Ela nos diz que devemos falar a verdade, não mentir uns aos outros, porque nós nos despimos da velha natureza, em Colossenses 3:9. Ela nos ordena que consolemos e nos edifiquemos uns aos outros, em 1 Tessalonicenses 5:11, e que nos instruamos e nos aconselhemos também uns aos outros em toda a sabedoria, em Colossenses 3:16. E nisso tudo nós vimos a beleza e o propósito da Igreja de Cristo como a instituição responsável por trazer os abatidos de volta à plenitude da vida abundante em Cristo, que restaura a alma, servindo como mordomos, cuidando das almas, dando sentido às experiências humanas e trazendo esperança para uma verdadeira restauração em Cristo. Por isso, a igreja é a instituição mais bem equipada e preparada para aguentar o fardo de cuidar da alma. Deus não deu a qualquer outra instituição neste mundo essa responsabilidade, embora os grupos humanos tentem cumprir este propósito, só a igreja do Senhor, por causa da sua união com Cristo, pode fazer isto. Agora, meus irmãos, eu gostaria de tratar aqui, se o Senhor me permitir, sobre alguns outros aspectos para nós entendermos esse cuidado mútuo. Eu queria tentar falar, se assim o tempo nos ajudar, primeiro da provisão de Cristo e do propósito desse cuidado mútuo. A provisão que Cristo nos dá e o propósito para o qual Ele nos provê para que cuidemos uns dos outros. Sim, porque eu quero que os irmãos tenham em mente que eu estou falando da igreja, mas eu estou falando de uma perspectiva teocêntrica, cristocêntrica e bibliocêntrica, porém eclesiológica. Por isso nós vamos dar ênfase à igreja. Mas Deus é o sujeito dessa obra redentora e a igreja é seu instrumento. Então eu quero falar sobre essa provisão de Cristo e também dos propósitos do cuidado mútuo, que não envolvem o resolver problema. Em segundo lugar, eu queria falar um pouco do avental que nós devemos vestir para cuidar uns dos outros. A Bíblia nos deu um avental de serviço do cuidado mútuo. Esse é o nosso segundo grande ponto. Terceiro, eu gostaria também de falar sobre o modo como vestimos esse avental. E, em quarto lugar, também eu gostaria de falar dos parâmetros desse cuidado. E, se assim o Senhor nos permitir, a gente encerra com esse quarto ponto, ok? Eu quero que você abra em Efésios capítulo 4, e é óbvio que eu tentarei aqui fazer uma exposição muito breve, é um texto para você expor em muitas mensagens, mas eu quero rapidamente olhar com você, inclusive de novo nós mencionamos na nossa primeira
palestra este texto, de Efésios 4, versículos 7 em diante. Eu vou lendo passo a passo à medida que eu vou falando. Você lembra que eu enfatizei que o ministério de cuidado da igreja é uma expressão visível e um instrumento do ministério celestial de Cristo, da sua missão celestial, da sua missão messiânica celestial. Então, não é por acaso que Paulo, que vai falar da edificação da igreja como corpo de Cristo, ele começa exatamente falando da exaltação de Cristo. Paulo vinha falando sobre o modo digno da vocação a que fomos chamados. Devemos lembrar que a epístola aos Efésios é uma epístola eclesiológica. Paulo está falando da natureza da igreja e do seu propósito. E ele começa mostrando a ação soberana de Deus, o Pai, que nos escolheu em Cristo e nos predestinou para Cristo. E ele fala da execução desse plano por meio de Cristo, em quem temos a remissão e a redenção e a remissão dos pecados. Está lá no capítulo 1, e ele fala como Deus, o Espírito Santo, aplicou essa obra redentora, desvendando-nos o mistério da sua vontade e selando-nos quando nós cremos em Cristo. Depois, no capítulo 2, ele vai mostrar essa construção ou esse surgimento da igreja, falando que nós estávamos mortos e Deus, pela sua misericórdia, nos trouxe à vida juntamente com Cristo e nos fez ressuscitar e nos assentou nos lugares celestiais com Cristo. E não só isso, mas nos aproximou, dos versos 11 ao 22, nos aproximou da comunidade da aliança, nós que éramos estranhos às promessas. Deus fez tudo isso. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mostrar o seu papel como ministro de Cristo, nessa entrada dos gentios no corpo de Cristo, juntando-se aos judeus. E o capítulo 4 é a parte prática, onde ele diz que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, do verso 1 ao verso 3. E ele vinha falando da unidade do corpo de Cristo, e então ele diz que a graça, embora Deus haja sobre todos, por meio de todos e esteja em todos, como ele fala no verso 6, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando como uma espécie de herança. Então Paulo passa a falar exatamente quais são as provisões que Cristo dá à igreja. Antes de tudo, Paulo fala que Cristo foi exaltado e levou cativo o cativeiro quando ele ressuscitou. Observe no verso 7, por isso diz, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo está citando aqui o Salmo 68, verso 18, que descreve Yahvé, o Deus de Israel, voltando das guerras vitorioso e trazendo cativos e trazendo despojos, que ele recebe como dádivas, e que também, na visão do general guerreiro, ele também oferta ao seu povo. Só que o Salmo 68 vai dizer, recebeste homens por dádivas. Mas Paulo reinterpreta dizendo, ele concedeu dons aos homens. Na verdade, é o mesmo fato. O mesmo guerreiro que tomava os despojos, ele dava parte desses despojos para a nação que ele comandava. Então ele está dizendo que Cristo levou cativo o cativeiro, ele manietou os poderes deste mundo, e ele concedeu dons aos homens. E que dons são esses? Que dádivas são essas do Cristo vitorioso? Ele fala do que eu chamo de ministérios ordenados. Observe que ele subiu às alturas e diz no verso 10 que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os ministérios ordenados. Apóstolos e profetas nos deram as Escrituras. E quando nós lemos as Escrituras, nós estamos ouvindo os apóstolos e profetas que escreveram de maneira inspirada. E com base nas Escrituras profético-apostólicas, os evangelistas, pastores e mestres pregam o Evangelho, plantam igrejas e também pastoreiam essas igrejas. E qual é o objetivo? Então, observe isso, queridos.
O Senhor Jesus nos deu pastores. Esse é um instrumento do seu cuidado para a igreja. É por isso que a provisão de Cristo e o cuidado de Cristo começa na pregação da palavra. Porque é pela sua palavra que nós somos curados, somos redimidos, somos transformados. Por isso tudo começa usando uma figura contemporânea do púlpito. Por isso é muito importante que o púlpito exponha fielmente as Escrituras. Nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a palavra de Deus, e através disso nós estamos trabalhando na cura das almas. E qual é o objetivo? Há um objetivo coletivo para esses ministérios ordenados. E aqui eu estou especialmente falando do ministério da palavra. Ele diz, com vistas, no verso 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Há um objetivo coletivo aqui, aperfeiçoar os membros para a edificação do corpo de Cristo. Nós costumamos pensar nessa palavra aperfeiçoar de um modo mais prático, como no sentido de equipar. E este sentido está presente na palavra, mas esse não é o sentido principal, ou pelo menos não é o único sentido. E esse dado é muito interessante para o nosso tema, porque essa palavra aperfeiçoar não é ligada à palavra perfeito, né? E aqui a gente precisa um pouquinho de língua original, porque estamos tratando de doutrina. Aperfeiçoar é o verbo teleiol, não é o verbo aqui. O verbo aqui é o verbo katartizo, e esse verbo é o verbo usado num dos evangelhos para descrever os discípulos consertando as redes. Então, esta palavra é uma palavra que fala de gente quebrada que foi consertada. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus nos conserta, nos cura, nos restaura, nos transforma para que desempenhemos o serviço. Nós somos pessoas precisando de redenção. Nós somos redimidos em Cristo, mas eu estou falando da aplicação da obra redentora. E é muito interessante isso, por isso a palavra de Deus diz lá em 1 de Pedro 5,10 que esse Deus vai nos aperfeiçoar, e a mesma palavra ali. Pedro entendia isso, porque Pedro consertava redes. A palavra pode ser usada para consertar alguma coisa que está quebrada. Então é esse o ponto. Ele deu essa provisão, os ministérios ordenados, o ministério da palavra, para nos consertar, porque nós não temos condição de cuidar uns dos outros, por nós mesmos precisamos ser consertados. E sabe o que é mais interessante? É que na medida em que nós cuidamos uns dos outros, ao mesmo tempo Cristo também vai cuidando de nós e trabalhando em nós e nos consertando. Até mesmo os pecados dos nossos irmãos são usados pelo Senhor, embora Ele não seja autor do pecado, para tratar o nosso caráter. Esse é o cuidado de Deus. E esse cuidado na igreja começa com a exposição, com a pregação da palavra. Por isso você precisa vir à igreja no dia do Senhor. E em todo momento que você tiver oportunidade, especialmente no dia do Senhor, mas em todo momento você estudar a palavra e ouvir a palavra, por meio dos ministérios ordenados. Mas além desse objetivo, mas qual é o alvo final? Ele diz aí, até que todos, veja que palavra ousada, que alvo ousado, que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O alvo final é a plena maturidade em Cristo. Irmãos, em que consiste a cura? Nós vimos de manhã, qual é o padrão do normal? O padrão do normal é Cristo. E como é que nós somos curados? Nós somos justificados, livres da culpa do pecado, mas nós estamos sendo santificados, libertos da influência do pecado, que é o vírus que nos adoece. E a plena maturidade é nós sermos refeitos à imagem daquele que nos criou. Nós fomos criados para refletir a sua imagem, para o louvor da sua glória.
Então a palavra de Deus está dizendo que é até que nós cheguemos à plena maturidade em Cristo. Isso equivale ao que Paulo fala em Romanos 8, 29, que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está nos refazendo, transformando-nos à semelhança de Cristo. Esse é o alvo. Então veja, o cuidado mútuo, e sobretudo aqui falando do ministério de aconselhamento, não é para resolver problemas. É para que nós aprendamos a responder piedosamente aos nossos problemas, manifestando o caráter de Cristo. E é que por meio dos conflitos nós cresçamos e cheguemos à unidade da fé. Mas quando ele fala de unidade da fé, a fé aqui não é exatamente a fé subjetiva, mas é a fé objetiva. É aquilo em que nós cremos. É que nós creiamos na mesma sã doutrina. A ideia aqui é que nós cheguemos a uma confessionalidade sadia. E, consequentemente, nós cheguemos à unidade também do pleno conhecimento de Deus. A ideia é mais ou menos a unidade vai transmitir a ideia de um nivelamento. Quando esse nivelamento vai acontecer? Num nivelamento que eu estou dizendo no sentido de que todos possamos entender, crescer igualmente. É claro que isso é um ideal, meus irmãos. É claro que a perfeição só lá no céu, mas nós devemos persegui-lo. É o que a Bíblia nos ordena. E o padrão dessa unidade é exatamente a maturidade em Cristo. Observe que ele diz, não só a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A ideia aqui é não apenas de um conhecimento teórico, mas de um conhecimento experimental. Temos visto sobre isso com o reverendo Roberto, ou experiencial, um conhecimento relacional, que óbvio que tem uma fundamentação na verdade, uma fundamentação teológica. Mas não é só conhecer sobre o Filho de Deus, mas conhecer o próprio Filho de Deus. E ele diz para que nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Então é conhecimento e, de outro lado, piedade, porque a prática desse conhecimento vai desembocar na piedade. E assim, meus irmãos, nós não sejamos como crianças. A conotação então é de um desenvolvimento pleno. Perfeita varonilidade aqui é a maturidade, é a imagem de um homem maduro, a posse dos dons da graça de Cristo que Ele procura dar aos homens. E como que a gente manifesta essa maturidade? Na estabilidade espiritual, que tem a ver com estabilidade doutrinária. Porque ele diz, para que não mais sejamos como meninos, como crianças arrastados pelas ondas, essa é a ideia mesmo, e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, ao contrário disso, seguindo a verdade em amor. E aí ele vai mostrar o corpo suprido pela cabeça, que fique claro isso, tendo um crescimento integral e dinâmico por meio da cabeça. Ele diz que Cristo é a cabeça, e a ideia aqui é de que, como cabeça, Cristo supre. Paulo era um cidadão de dois mundos, o grego e o hebraico, e o mundo judaico. E na visão hebraica, a cabeça traz a ideia de representante. Adão é cabeça da humanidade, Jesus é cabeça da nova humanidade. Mas também os gregos tinham a visão da cabeça, com base nos conhecimentos que eles tinham na época, como eles entendiam que de alguma maneira a cabeça supria o corpo. Porém, observe como Paulo descreve o modo como a cabeça cuida do corpo. Ele diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, igreja, todo o corpo, todo crente, o novo convertido, o maduro, o novo, o velho, a criança, o jovem adulto, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, a imagem de um organismo funcionando perfeitamente, pelo auxílio de todas as juntas,
é um dos órgãos mais insignificantes, é a junta, não é verdade? A gente só percebe que tem quando a gente começa a ter problema, né, reverendo Jonas? Quando a gente começa a ter problema, a gente aí lembra que tem junta, né, presbítero Ronaldo? Seja bem-vindo aí, Rosilene, Caleb. Meus irmãos, então, a palavra de Deus nos diz que até as juntas, veja a ideia de que o influxo vital da cabeça perpassa pelos membros, e onde um membro toca o outro, meus irmãos, a vida de Cristo vai fluindo no corpo. Essa é a ideia. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Quem efetua o seu próprio aumento? A igreja. Mas veja, ele diz, porque nós estamos unidos à cabeça, seguindo a verdade, a palavra, em amor, para a edificação coordenada do corpo. Irmãos, percebam que essa edificação é coletiva. Percebam que o alvo dessa edificação é que eu e você possamos crer nas verdades eternas, de maneira madura e firme, para que nós possamos caminhar em piedade juntos, crescer juntos. Então, a edificação, ela tem uma dimensão principalmente coletiva, embora haja um aspecto individual, mas é principalmente corporativa. Você não tem condição de crescer sem o outro. Eu não sou igreja, você não é igreja. Nós somos corpo de Cristo juntos e individualmente membros desse corpo. Cristo nos deu a provisão. O Cristo exaltado derramou seu Espírito. O Cristo exaltado nos concedeu ministros da palavra, evangelistas, nos concedeu as Escrituras, o fundamento. E Ele nos conserta. Para quê? Para que cada um de nós sirva no corpo. Agora preste atenção, qual é o alvo da edificação? Que cheguemos à unidade da fé. Isso traz uma verdade importante aqui, irmãos. Você não cumpre esse propósito quando você simplesmente faz o trabalho, vamos dizer assim, braçal. Quando nós não estamos falando aqui de dons relacionados à parte, vamos dizer assim, pragmática da coisa. O que ele está dizendo é que eu e você, cada um de nós, é responsável por ajudar o outro a conhecer melhor a Deus, a se aprofundar na sã doutrina. Nós todos somos mestres. Ele está falando que os ministérios ordenados, o ministério ordenado da pregação da palavra, ele serve não só para nos consertar, mas para nos tornar úteis, para que nós, pelos ministérios não ordenados, edifiquemo-nos uns aos outros. Então, eu tenho o dever de crescer no conhecimento da doutrina, para que eu tenha condições de ensinar o outro, que é mais novo que eu. Todos temos o dever de ser mestres. Eu vou repetir. Todos, e não apenas os pastores, temos o dever de ser mestres. A palavra de Deus diz isso em Hebreus 5, você lembra? Quando o autor de Hebreus está escrevendo sobre o ministério do nosso Senhor, ele para por um momento, e nesse momento ele vai mostrar, lá no capítulo 5, no verso 11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. E qual é a prova disso? Pois quando já deviam ser, o quê? Ser o quê? Mestres. Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. E ele está falando aqui, ele usa uma palavra que traz a ideia da criança que mal consegue balbuciar as palavras, não sabe pronunciar direito, tem problemas de dicção. Então tem crentes que têm anos, mas eles não conseguem apresentar o Evangelho.
Eles não conseguem falar, nem sabem a diferença entre o atributo comunicável e incomunicável de Deus. Eles não têm noção ou sabem explicar de alguma maneira, porque é um mistério, obviamente nós não sabemos explicar com toda a profundidade, mas pelo menos é informar das duas naturezas de Cristo. Mas sabe por que isso acontece? O autor de Hebreus diz como é que nós chegamos à maturidade. Ele diz que o alimento sólido, no verso 14, é para os adultos, para aqueles que, pela prática. Sabe, a falta de praticar aquilo que já sabemos nos emburrece, inclusive dificultando aprender aquilo que não sabemos. Vou repetir. A falta da prática daquilo que nós já sabemos, ela nos impede, ela nos emburrece para aprender novas verdades que ainda não aprendemos. A gente muitas vezes se escora em cima da própria ignorância, mas há coisas que a gente sabe e não faz. O que fazer quando o seu irmão peca e magoa você? O que diz a Bíblia? Há alguma dificuldade em entender? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É difícil entender isso? Mas quantas vezes a gente não pratica? Ele diz pela prática. Ou seja, eu tenho conhecimento teológico, mas se eu não tenho piedade, eu emburreço. E vou embotando o meu discernimento, e quando eu deveria ser mestre, eu acabo tendo a necessidade de ser ensinado. Mas o alvo do cuidado é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. E é por isso que nós temos que seguir a verdade em amor, e que nós temos que aprender a sã doutrina, para que nós tenhamos uma unidade na nossa confessionalidade, na nossa vida de piedade, e para que nós tenhamos maturidade para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Em segundo lugar, então, a palavra de Deus nos mostra em Colossenses o que eu chamo de avental de serviço do cuidado mútuo. O Senhor nos deu a provisão. E em Colossenses 3, verso 12, olha o que Paulo diz aí. No verso 12 ele diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Eu quero que você perceba o verbo usado aí, revistam-se. Antes disso, o autor, como eu já pontuei, ele falou do que Cristo fez em nós. Ele fala exatamente de novo do Cristo exaltado, porque no capítulo 3 ele diz, no capítulo 2 ele fala da suficiência de Cristo para a nossa salvação. Nele nós fomos aperfeiçoados, nele nós fomos circuncidados, nele as nossas dívidas foram pagas, ele despojou os principados e potestades. Virtualmente são as mesmas verdades faladas por Paulo com outras palavras, que nós lemos em Efésios 4, 7. E por isso no capítulo 3, verso 1, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Porque entenda, o poder que nós recebemos para cuidar uns dos outros, ele provém da união mística entre nós e Jesus. Então, porque nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. E aí ele fala do verso 5 em diante, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E especialmente a partir aí do versículo 9, ele diz que nós não devemos mentir uns aos outros. E observe, uma vez que vocês se despiram, essa é a palavra, da velha natureza, a ideia de uma veste velha, que se corrompe com suas práticas, e se revestiram da nova natureza, ou do novo homem, no texto mesmo. O novo homem é Cristo, segundo a imagem daquele que a criou. Esse é o processo de cura, tornar-nos a imagem daquele que nos criou. E ele diz então, para que nós possamos viver
onde não pode haver mais diferenças, nem grego, nem judeu, nós agora manifestamos a imagem de Cristo. Veja que ele fala da obra de Cristo. E aí no verso 12, depois de falar no indicativo, que nós já fomos revestidos do novo homem, ele diz que nós devemos fazer isso no dia a dia. O indicativo, o imperativo, aquilo que ele falou no indicativo, agora ele fala no imperativo. Por isso, despindo-se como eleitos de Deus, ou melhor, despindo-se exatamente. Aí ele diz, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Revestir-se de quê? O que é esse avental do cuidado mútuo? E eu falo do avental, primeiro porque o avental lembra o servo. O servo. E segundo, porque a ideia aqui é de vestir. Na verdade, a vida cristã, a santificação, ela é descrita na Bíblia em termos de morrer e também de despir-se e de vestir. E todos os dias precisamos fazer isso, mortificar o pecado interior pelo poder do Espírito Santo. Revistam-se como eleitos santos e amados. Estas palavras nos lembram do amor pactual de Deus e da sua vocação. Então, revestir-se como eleitos de Deus é revestir-se de Cristo, do seu caráter, das suas atitudes. E as peças, vamos dizer assim, no vestuário de serviço do cuidado mútuo, são as virtudes reveladas perfeitamente em Cristo no seu ministério terreno. E qual é a primeira peça desse vestuário para nos cuidar? É a afetuosidade. Na Ara tem revestivos de ternos afetos de misericórdia. Igreja, para cuidarmos uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros, a crescer a imagem de Cristo, nós precisamos ter afetuosidade. Eu preciso falar uma coisa para você, a ajuda mútua, o aconselhamento mútuo não é uma questão de técnica. Porque se você tem a técnica e você não tem essas virtudes, não cultiva essas virtudes, a técnica de nada lhe adiantará. Então ele está falando de ternos afetos de misericórdia, ou de profunda compaixão. A palavra aqui literalmente é entranhas de misericórdia. Você sabe que para os gregos as entranhas eram a sede das emoções. Então aqui está falando de afeto mesmo, do mundo dos afetos. Descrevendo um coração movido de compaixão, ou como interpretou Calvino, uma afeição ardente, com anelos, por assim dizer, procedentes das entranhas. O cuidado mútuo, meus irmãos, não é possível sem envolvimento pessoal, sem ternura, sem afetuosidade ardente, sem carinho. Foi isso que Cristo manifestou na sua vida terrena. Ele foi sempre afetuoso. Quantas vezes ele chegou para as pessoas, quando ele chegou para o paralítico e disse, tem bom ânimo, filho. Quando ele olha para as multidões, diz que o seu coração se compadeceu, e é a mesma palavra, suas entranhas se moveram, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ele tocou no esquife ou no caixão do filho de uma viúva, e disse para ela, não chores. Ele era afetuoso, e nós temos que ser afetuosos. Não existe esse negócio de 5 linguagens do amor. Se você ler esse livro, esqueça. Todos têm que ser afetuosos. Não, porque eu sou durão, sabe, pastor? Eu fui criado lá em tal lugar, eu fui criado na fazenda, eu não sei dar carinho, eu tenho o meu jeito de amar. Não é o teu jeito, é o jeito de Cristo. E Cristo era afetuoso. Então você tem o dever, você que é marrento, grosseiro, que tem dificuldade de dar um abraço até na mulher, você precisa se revestir da afetuosidade de Cristo, porque isso faz parte do cuidado. Segundo, a bondade é outra peça, de bondade. Bondade é o espírito amigável e ajudador que procura suprir as necessidades dos outros, mediante atos generosos. É a gentileza simpática ou doçura de gênio que deixa os outros à vontade e recua diante da ideia de provocar dor. Essa palavra, ela expressa uma bondade prática que atende às necessidades das pessoas, não às necessidades como elas imaginam, mas no tempo e do modo de Deus. E como a longanimidade e a mansidão,
a bondade, você sabe, compõe o fruto do Espírito, conforme Efésios 5, ou Gálatas 5:22. Bondade consiste, meus irmãos, em tratar os outros do modo pelo qual Deus nos tratou. O amor de Cristo deveria nos constranger. O que ele começa dizendo? Revistam-se como eleitos de Deus, santo e amado. A consciência do amor pactual de Deus nos leva a ser bondosos e sermos úteis no sentido bíblico. E o que é útil no sentido bíblico? Que o meu serviço ao outro, as minhas palavras, o meu exemplo, o ajudem a ser mais semelhante a Cristo. Terceiro, nós devemos nos vestir de humildade. E humildade, meus irmãos, conforme Paulo em Filipenses 2, versículo 3, é o espírito contrário ao partidarismo e à vanglória. O partidarismo é a ambição egoísta que leva à disputa por poder ou espaço. A vanglória é a vaidade que busca um reconhecimento não merecido. Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, e sim por humildade, que é o oposto. Porque o orgulho, ele é competidor por natureza. Mas a humildade não anseia aparecer, não ambiciona posições. Por isso ela é um pré-requisito para a unidade. Para os gregos, é importante que se diga, ela era vergonhosa. Mas Jesus se apresentou como manso e humilde de coração, como sabemos em Mateus 11:29. Ele ensinou que todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. E quem quiser se tornar grande entre nós deve se colocar a serviço dos outros, pois ele mesmo veio para servir. É inspirado no exemplo do seu mestre que Pedro, em 1 de Pedro 5:5, ele diz, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Você sabe o que é cingir? Literalmente ali é vestir o avental de escravo. Aquilo que Jesus fez em João 3. Sendo Senhor, ele vestiu-se de uma toalha, de um avental e serviu. Nós cuidamos, para cuidar nós precisamos ter humildade. Precisamos, em quarto lugar, ter mansidão. Essa palavra mansidão, também traduzida por gentileza, ela era usada para as palavras que acalmavam um irado, ou para um unguento que aliviava a dor, e também para animais fortes que eram controlados pelo adestramento. Então, mansidão aqui expressa primeiro delicadeza de conduta por quem teria condições de agir de outra forma. Tem força para agir de outra forma, mas age com delicadeza. E também descreve a atitude que pacifica em vez de acirrar conflitos. Tal era o caráter de Cristo. Ele disse, eu sou manso e humilde. Ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. A mansidão também se revela para com Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 1:21 que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Implantada significa aceitar sem murmurar as circunstâncias contrárias, confiando que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E com o próximo, mansidão é força controlada. Em Gálatas 6:1, quando diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigi-o com espírito de brandura. É a palavra ali. Tito diz que nós devemos dar prova, evidência de toda cortesia, a mesma palavra, com todos os homens em Tito 3:2. Não é que não há confronto, não é que não haja palavras duras, mas o confronto é com amor. Mas cuidado, mansidão não quer dizer covardia. Não. Às vezes a gente não revida porque não se sente em condições, mas com quem a gente se sente, a gente age de outro jeito. É possível que a boca seja macia como a manteiga, mas no coração haja guerra, como está escrito no Salmo 55:21. A mansidão, meus irmãos, se revela em atitudes e habilidades, como a capacidade de distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e bem assim toda malícia. Efésios 4:26 e 31. Mansidão revela no ato de recusar-se a permitir que a frustração de um desejo se torne em ira. Tiago diz em Tiago 4:1, de onde procedem as guerras e contendas que há no meio de vós? De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne?
A mansidão nos ajuda a pensar melhor durante uma provocação, a controlar os pensamentos, a língua e a linguagem corporal, a permanecer em silêncio quando a nossa ira é provocada e a perdoar o mais rapidamente para não remoer a provocação e criar a raiz de amargura. Você é assim? Paulo então fala da longanimidade, que é o espírito que crê em Deus, em seu poder e amor, mesmo que ele pareça demorado. O longânimo também demonstra se é longânimo ou não na sua relação com Deus, porque o longânimo aceitará a aflição vinda do Senhor sem acusá-lo. A longanimidade nos impede que a tristeza, o medo, a ira se tornem atitudes pecaminosas. Ela nos dá capacidade de suportar a tribulação sem recorrer a qualquer meio pecaminoso. Mas para com os homens, a longanimidade é essa capacidade de suportar as injúrias e ofensas sem ceder à ira ou vingança, sem desistir do outro. Não se torna em amargura crônica. Todas essas peças são peças do avental. Agora, como nós nos vestimos? É interessante que na sequência dos substantivos que descrevem as virtudes, nós temos verbos no gerúndio, 2 verbos no gerúndio. E os verbos no gerúndio aqui, eles têm uma função adverbial, descrevendo o modo como as virtudes são demonstradas. Como é que nós demonstramos essas virtudes? Ele diz aqui, no verso 13, infelizmente na nossa tradução, tanto na Nova Almeida como na Ara, está no imperativo, no presente do imperativo, mas os 2 verbos no original estão no gerúndio. Na verdade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, como é que nós manifestamos essas virtudes? Na tolerância e no perdão, no suportar diário. Irmãos, suportar uns aos outros é difícil. Paulo está utilizando a palavra verbal, a forma verbal do substantivo que poderia ser traduzido por tolerância. Não aquela tolerância que é cúmplice do pecado. A tolerância, antes de tudo, é um atributo divino. Em Romanos 3, 25, em Romanos 9, 22, a palavra de Deus diz em Romanos 3, 25, que Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, é a mesma palavra. E no capítulo 9, verso 22, Deus, Ele suporta com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então a tolerância consiste em Deus reter a sua ira, mesmo que o pecado o ofenda. E na sua tolerância Ele deixou impunes os pecados cometidos na velha aliança, até que Cristo realizasse a expiação. Ele não deixou de punir o pecado. Ele puniu em Cristo. E Ele também suporta com longanimidade os vasos de ira, suspendendo temporariamente o seu juízo, que será derramado no final sobre os vasos de ira. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. E à luz do modelo divino, tolerância então é a capacidade, preste atenção, igreja, é a capacidade de suportar um sofrimento e um fardo resultante de uma ofensa. Tolerância, suportar uns aos outros é a capacidade. Tem gente que diz, não é servir de suporte. Não, não é isso não. Não é isso. Tá? É a capacidade de suportar um sofrimento e um fardo resultante de uma ofensa. Suportar, meus irmãos, pressupõe sofrimento, que é o resultado de uma afronta, de uma ofensa ou de uma decepção. Deixa eu fazer uma aplicação direta. Quem está te decepcionando? Quem está te frustrando hoje? É para essa pessoa que você tem que demonstrar tolerância. A gente não mostra tolerância para alguém que nos faz sentir bem. Se você pensa que se sentir confortável para ser tolerante, você precisa sentir, então você não está suportando nada. Suportar é algo que eu só posso praticar em situações de desconforto. É interessante que essa é a palavra usada por Jesus em Marcos 9, 19. Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? A mesma palavra, até quando vos suportarei. Há conforto nessas palavras de Jesus? Você vê conforto? Não há conforto. Paulo
declara em 1 Coríntios 4, quando perseguidos, suportamos. E Paulo nos traz esse contexto lá em 1 Coríntios 4, versículos 11 a 13. Olha o que ele diz. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. É nesse contexto que você tem que praticar a tolerância. Cuidar uns dos outros, irmãos, nem sempre é prazeroso. Os pecados que cometemos uns contra os outros, inclusive os da liderança, os meus, os dos pastores, geram constantes desconfortos. Tolerância é a capacidade de suportar isso. Essa virtude é necessária exatamente porque nós não somos perfeitos. E essa verdade deve nos motivar, o fato de que não somos perfeitos, a tolerar uns aos outros. Em toda a comunidade há irmãos que do nosso próprio ponto de vista são difíceis de engolir. Mas até as melhores amizades produzem, até mesmo as melhores amizades, elas sofrem abalos pelas decepções. John Piper, ele ilustra o desafio de suportarmos uns aos outros numa declaração na qual ele cita a sua igreja, a igreja Bethlehem. Mas eu queria que você, quando eu colocar aí pontinho, ou alguma coisa parecida, você pense na sua igreja. Ele diz, pessoas perfeitas não precisam ser toleradas ou perdoadas. Paulo não era ingênuo. Ele sabia que havia algumas pessoas você coloca aí, primeira, segunda, terceira, tá? Na X igreja, mal-humoradas, ou críticas, ou não confiáveis e enjoadas. Ele sabia que o pastor fulano tinha falhas no tecido de sua santificação. Portanto, o conselho de Paulo aqui não é sobre pessoas perfeitas, ou como elas podem conviver em unidade, mas como crentes reais. Os crentes reais imperfeitos da igreja X podem manter a unidade do Espírito, a saber, suportando uns aos outros. Tem vários desconfortos que inclusive nem vêm dos nossos pecados. E nós não estamos falando aqui de tolerar o pecado. Não significa aprovar o pecado, mas estar dispostos a reconciliar-nos e nos lidar com as falhas cotidianas. Como disse Sartre, e às vezes a gente concorda com ele, o inferno são os outros. Então, suportar não significa aprovar o pecado. A Bíblia exige disciplina diante do pecado, porém também ensina a manter convivência pacífica, sem tolerância e perdão mútuos. Torna-se impossível viver em comunhão e cuidar uns aos outros. E, consequentemente, essa tolerância vai se manifestar no perdão, perdoando uns aos outros. Qual é o parâmetro do perdão? Como Deus, em Cristo, nos perdoou. Eu não perdoo porque ele não merece. A palavra perdoar é charizomai. A palavra grega para graça é charis. Você percebeu a relação? Perdoar é um ato de graça. Perdoar, em certo sentido, é até um ato sacrificial, porque você tem que lidar com a ofensa, você tem que sofrer o dano. E é o tempo todo, porque o presente diz que é um hábito. Eu cunhei uma frase que eu gosto sempre de repetir, porque perdoar envolve, de certa maneira, pagar o preço da afronta. Não estou falando em termos de expiação, mas do dano, sofrer o dano. Perdoar é como esvaziar uma lixeira. Você sempre vai ter de fazer isso de novo no outro dia. Perdoar é como esvaziar uma lixeira. Você sempre vai ter que fazer isso de novo no outro dia. E é por isso que os parâmetros desse cuidado, em quarto lugar, precisam ser considerados. Quais são esses parâmetros? Ele fala do amor, que é o vínculo perfeito. Ele fala da paz de Cristo, que é o árbitro no coração. E ele fala da palavra de Cristo, que nos dá sabedoria. Ele diz aí, acima de tudo isso, a motivação maior seja o
amor. Observe que depois do perdoando, os verbos no gerúndio, ele traz 3 verbos impessoais. O amor, veja que o amor é o sujeito aqui. Acima de tudo isso esteja o amor. Depois que a paz de Cristo também é o sujeito, seja o árbitro de vocês. E depois que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A paz de Cristo significa a paz que Cristo dá, não apenas um sentimento, uma quietude interior. Ele está falando de uma nova relação. A dimensão vertical é a nova relação entre nós e Deus. Então, ele está dizendo, meus irmãos, eu creio assim, que toda decisão que nós tomarmos, essa é a ideia do árbitro, toda reação que nós tivermos deve ser visando a não interromper a nossa relação estabelecida com Deus. Porque são muitas as vezes em que nós queremos tanto algo que estamos dispostos a pecar para ter, ou que pecamos porque não o temos. Nós não pensamos que nossa relação com Deus é mais importante. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo que aquilo que nos faz pecar é mais importante do que a relação com Deus. Mas aqui também é uma dimensão horizontal. É uma nova relação com os homens, porque ele diz assim, a qual fostes chamados em um só corpo. Então paz aqui não é, se você pensava assim, olha, eu senti paz no coração, então eu vou fazer. Não é disso que Paulo está falando, não. Ele está falando que a paz é o parâmetro para você reagir ao outro. Você tem que reagir visando a paz. Às vezes precisa confrontar, não é? Não é só a paz interior. Tem que haver confronto em amor. Mas a paz é o árbitro. O amor é o vínculo perfeito. Quando ele diz que o amor é o vínculo da perfeição, o elo, ele está dizendo tanto que o amor é aquele que nos une de maneira perfeita, como também o amor é aquilo que nos une e nos leva rumo à perfeição. Essa é a ideia. Mas, meus irmãos, tudo isto deve acontecer por meio do ministério da palavra. E é por isso que Paulo termina dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Significa que a palavra de Cristo deve influenciar todas as áreas da nossa vida e todos os compartimentos da alma. A palavra de Deus deve ser a bússola para nós cuidarmos uns dos outros e sermos instrumentos para promover, pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, a saúde mental. Hoje a gente fala muito de saúde mental, né? Mas quando ele diz habite ricamente, a imagem do santuário, habitado pelo próprio Senhor, a palavra acerca de Cristo e a palavra que Cristo prega. E como é que ela pode habitar ricamente? Como é que ela pode ditar a forma como eu vivo em todas as áreas? Como é que ela pode responder aos meus dilemas? Ele usa outro gerúndio, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. Irmãos, sabe o que isto significa? É muito interessante porque Paulo, no capítulo 1, quando ele fala do seu ministério ordenado, ele usa a mesma expressão. No capítulo 1, ele diz no verso 28, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem. Eu vou trazer a área aqui que está na minha mente, eu acho melhor nesse ponto. Advertindo, nós anunciamos, proclamação. Advertindo, é a mesma palavra aconselhando do texto de Colossenses. A todo homem e ensinando, é o mesmo de instruindo, a todo homem. Ele está dizendo que aquilo que ele faz no seu ministério ordenado, os crentes devem fazer no dia a dia. Então, tudo começa no púlpito. Mas o púlpito não é suficiente. A palavra é suficiente, Cristo é suficiente, mas enquanto instrumento de Deus, o púlpito não é onde termina, é onde começa. Você tem que levar para o dia a dia, para as conversas informais, para a oração, para a palavra uns com os outros. Mas para isso você precisa se encher da palavra. Esses são os parâmetros, meus queridos, dessa edificação mútua. E é assim que nós estaremos equipados
para cuidar uns dos outros. Mas qual é o alvo? Não é resolver os nossos problemas, é nos tornar semelhantes a Cristo. Tornar-nos semelhantes a Cristo é o verdadeiro critério da saúde mental, da cura da alma, porque é o pecado, sempre o pecado que nos adoece. Não estou negando aqui problemas do cérebro, deficiências intelectuais, não estou negando aqui. Mas eu estou falando que os problemas do coração, a palavra de Deus é suficiente. Cristo é suficiente. E assim, meus irmãos, nós chegaremos todos à unidade da fé. Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é suficiente. Não precisamos de nada além das Escrituras, Pai, para cuidar da alma uns dos outros. Porque sabemos, ó Deus, que essa dimensão interior só pode encontrar consolo em Cristo. Tua palavra diz que a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E ajuda-nos então, Senhor, a seguir esse ministério de cuidado mútuo, que é um ministério da palavra. Enquanto nós exercemos uns para com os outros as virtudes do nosso Senhor. Louvamos o teu nome, Pai, porque isso é possível. E não é possível por causa da nossa eficiência pessoal. Nós dizemos como Paulo, nós queremos agir, nos esforçando, nos afadigando, mas segundo a eficácia que opera suficientemente em nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a seguir esse padrão, a nos vestir, ó Deus, a confiar na provisão de Cristo, a nos valer dela, a acolher com mansidão a Tua palavra, a cultivar essas virtudes no poder do Teu Espírito, a desenvolvermos, ó Deus, o amor, promovermos a paz, e que a Tua palavra habite em nossa vida, para tornar-nos mais saudáveis e mais semelhantes a Cristo, para que o mundo creia que Tu nos enviaste, e creia em Cristo, que Tu enviaste a Jesus, e creia nesse Jesus, como Ele diz, para que o mundo creia que Tu me enviaste, que eles sejam um como nós o somos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.